Oi de novo, pessoal, aqui é a Mariana da Carpe Diem, a marca que ajuda você a ressignificar a conexão com seu pet. Eu estou de novo com Beatriz Kesselring, ela que é fundadora do Núcleo Cuidar, psicanalista que atende público geral e especialmente enlutados e fundadora e idealizadora do Luto Finitude. Estamos aqui continuando o nosso papo sobre luto pet e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como lidar com a temática da dor. Bom, Bia, então a gente estava falando agora sobre lidar com o luto, né, sobre a importância de falar a respeito, para ressignificar. E eu queria aproveitar então para perguntar para você, dentro desse ciclo de ressignificar, sobre as fases do luto, né? A gente ouve muito falar sobre isso quando a gente aborda a perda de pessoas, né, à nossa volta. Então eu queria entender como é que isso realmente funciona e com pets, como seria isso, e mesmo com as pessoas, né? Como é que é essa questão das fases do luto, do processo para esse luto realmente ter um fim? Então, se a relação entre o pet e os humanos se constituiu ali relação de afeto, de troca emocional, com certeza esse humano vai viver o mesmo ciclo. Hoje o ciclo do luto, que a gente não fala mais desse ciclo enquanto fases, né? Hoje a teoria do luto já mostra que o luto ele é uma montanha-russa. Você vive situações, todas elas misturadas, então aceitação, no momento do dia você pode pensar, nossa, foi melhor realmente ele ter morrido, ele estava sofrendo, estava doente. No mesmo dia, à tarde, pode vir um outro sentimento, uma raiva, por que uma que aconteceu culpa, às vezes comigo? porque eu não estava perto, ou porque que eu não fiz algo diferente. Sim, exatamente. Então, todas essas emoções, elas vêm e vão, e o que muda é a proximidade com a morte. Então, quanto mais perto, quanto mais recente a morte do pet, mais essa montanha-russa ela vai ser maluca, né? Isso gera um desgaste muito grande na pessoa, no humano, porque o luto ele tem ele pode ser tão intenso, e ele normalmente quando tem essa relação de afeto, que a pessoa ela se desgasta física e emocionalmente por conta deste luto. Então, porque são sentimentos diferentes e variados, muitas vezes no mesmo dia ou na mesma semana. Com o passar do tempo, esse luto, ele vai ocupando, conforme a pessoa vai voltando para as atividades, vai se recolocando na vida. Claro que agora sem o pet, mas ela vai... Uma nova rotina, né? Uma nova rotina, ocupando os espaços, preenchendo a vida com outras coisas, às vezes até com outro animal, né? Que vai ter um outro lugar. Um outro lugar que não vai ocupar o lugar daquele, mas conforme a vida vai acontecendo, o luto ele vai indo para um outro lugar, para um outro espaço, tá? Então, não é que com esse passar do tempo, porque senão a gente chega naquela frase comum não, tudo passa, com o tempo tudo passa. Uma verdade para luto é assim, o tempo faz com que o impacto do luto, da morte, vá se acomodando. Pode fazer. Se essa pessoa tiver com suporte, tiver rodeada de outras escutas, realmente ressignificar e falar sobre o tema. Aí a coisa acontece do jeito. Isso não é para todo mundo, mas pode acontecer, né? Uma coisa que eu queria colocar, que é a importância da rede de apoio. Essa pessoa enlutada por um pet, em que rede de apoio que ela está inserida, né? Ela está no meio de pessoas que dão espaço para ela falar e para ela chorar, e para lembrar e para poder fazer as homenagens para esse pet ou não, né? Eu acho que isso é muito importante. Que rede de apoio que está sustentando e acolhendo esse enlutado por um pet. E eu queria aproveitar esse gancho, porque já é tão delicado quando a gente está falando de adultos, né, que perdem um pet, né? E aí, como é que é quando a gente fala de crianças? Que além de tudo, né, pode ser que essa perda do seu pet seja
primeiro contato com a morte dessa criança, né? E aí, como a gente pode ser uma boa rede de apoio e lidar com o tema, abordar o tema de forma adequada com as crianças? Então, vem muito pela linguagem. E isso vale também para perdas e mortes entre humanos, né? A morte já é muito impactante. Ela pode ser, e normalmente ela tem um componente ali traumático grande, tá? Então, se a perda, o cessar aquela vida, pode mobilizar tanto um humano, a maneira como quem está em volta se refere a essa morte pode potencializar o trauma, sabe? Então, já não é só a ausência daquele pet, é a ausência e mais alguma marca traumática. Então, por exemplo, minimizar a dor. Não, imagina, pensando numa criança, né? Que perdeu o seu amigo, muitas vezes o amigo principal ali, né? Mais querido. Então, você fala, imagina, vai ficar assim, por causa do cachorro, daqui a pouco a gente põe outro, compra outro e tal. E isso é muito comum, né? Isso vai fazendo com que a criança se retraia e não encontre um lugar onde ela possa manifestar o pesar de estar sem o seu pet, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é respeitar a dor, respeitar a ausência, acolher essa criança e que também a gente vai acolher dependendo do que ela trouxer, né? Se ela quiser um abraço, se ela quiser chorar, se ela quiser ficar revoltada, por que o cachorro que ela tanto amava morreu justo naquele momento, né? Então, é acolher a criança e sem grandes teorias, sem grandes conversas, muitas vezes elaboradas, porque é a história de você acolher aquela emoção, então, daquela criança. Ela muitas vezes ela não quer racionalizar, né? Ela quer só ser acolhida. A racionalização da morte, ela vai ter, se é quando ela crescer, se ela quiser, se ela for atrás, né? E algo que pode ajudar muito, principalmente os pais e cuidadores dessa criança enlutada por um pet, se ela não sabe como abordar ou o que falar, né? Tem livros, tem filmes, né? Tem muitos vídeos no YouTube, então tem um material já adequado, né? E preparado para se falar sobre a morte e instrumentalizar melhor. Perfeito. De alguma forma. Aproveitando, a Bia vai passar pra gente algumas dessas dicas, eu vou colocar dentro dos comentários para vocês também poderem ir atrás dessas literaturas e conteúdos para suporte emocional. Bom, agora a gente está aqui com o dono da casa, que é o Samuca, que vai ajudar a gente na conversa, no bate-papo. Ele vai participar, né, Lu? Bom, Bia, então eu queria falar agora com você, a gente falou um pouquinho sobre esses ciclos do luto, que esse luto não necessariamente se encerra, né, você aprende a lidar com ele, mas, e aí falando um pouquinho de aceitação, né, de aprender a lidar, eu queria entender se você acredita, por tudo que você já vivenciou e estudou, que é possível transformar a perda em algo positivo, né, tem algo de positivo que a gente tira de uma situação tão difícil e dolorosa. Eu acho que as perdas, elas vão compondo, elas podem compor a vida da gente, a história da gente, né? Então, se você pensar nos anos que você vive, quem você teve ao seu lado, né? Então, você teve um pet, quantos pets, como que foram os tempos de vida com esses animais, então... Eu acho que sim, eu acho que compõe a sua história, né? E de alguma forma a gente vai aprendendo a elaborar as perdas e a gente vai aprendendo que talvez a aceitação, sem muito julgamento aqui, mas assim, é entender que o processo de finitude, de começo, meio e fim, não só de ciclos que a gente vive, mas também das pessoas que estão ao nosso lado, dos pets que estão ao nosso lado, funciona assim, né? Então, essa ideia
vai viver para sempre, vai estar jovem para sempre. É uma ideia meio falaciosa, né, se a gente pensar. Então eu acho que aproveitar a presença deles enquanto eles estão, enquanto a gente tá, não só eles estão com a gente, mas a gente também está com eles, né? Pelo tempo que for, e curtir, né? E ter uma relação respeitosa e amorosa pelo tempo de vida. Isso é muito legal, a gente fala muito na Carpe Diem sobre isso, que é sobre viva o seu pet, né? Viver o seu pet hoje, né? Carpe Diem, né? De curta o seu dia, mas curta o seu pet hoje, porque no fim, quando a gente perde alguém, o que fica depois são as memórias, né? A gente consegue resgatar a presença através daquilo que foi vivido e relembrado, né? Então, isso que você está falando é exatamente muito do que a gente tenta viver todos os dias aqui na Carpe Diem. Eu aprendo muito, aliás, a gente aprende muito com eles. Com eles, muito, muito. Porque é uma relação que se baseia só no amor. É muito incrível isso, né? Então eu acho que é como que um presente, né? Por isso que eu gosto tanto da presença de pets comigo, porque é um presente realmente com que certeza. a gente pode ter, né? E aí, falando ainda, voltando para o ponto da aceitação, eu queria perguntar para você a importância dos rituais de encerramento em todo esse processo. Eles são importantes, não são? Depende de cada um? Como é que você enxerga isso? Eu acho fundamental. Os rituais, eles têm um lugar muito importante nos processos de elaboração de luto, de maneira geral, tá? Não só para os pets, mas para os humanos também. Então, ele ajuda os rituais, eles organizam as memórias, né? Então, você poder fazer um ritual de despedida, seja ele como for, né? Pensar aonde, no caso, vamos pensar o nosso flock, né? A gente teve a sorte e também o privilégio de contar com uma empresa que nos deu esse suporte, né? Então, de fornecer um espaço, um lugar, uma urna onde as cinzas foram guardadas, né? Depois a gente escolheu enterrar essas cinzas, era uma urna ecológica, então a gente pôde enterrar num lugar onde a gente gosta muito, né? Que era lá em São Francisco Xavier. Então tem um cantinho dele lá, já está com outras famílias, outras pessoas, mas o espaço dele estava lá, que era um lugar que ele gostava bastante. E é um lugar para onde você pode voltar, né? Se você quiser, né? Materializar algum lugar para você, enfim. Sim, sim. Aí a gente foi presenteado pela equipe lá do Núcleo Cuidar, foram muito incríveis, assim, a equipe se reuniu, mandaram fazer um quadro do flock, sabe? Então foi uma coisa super emocionante. Então tudo aquilo que as pessoas não conseguem falar, verbalizar ali na hora. Então quando eu recebi aquele quadro, eu falei, nossa, você sentiu carinho, eu e senti acolhimento. carinho. Então entenderam, né? Deram um lugar importante pro flock naquele momento. Então eu acho que são os rituais, lembrar as cenas, as fotos, elas ajudam também muito a ritualizar, né? Então, eu acho que é importantíssimo, é uma ferramenta, a gente considera como uma ferramenta mesmo importante que vai contribuir, de auxiliar a elaboração. Então, eu queria só complementar com relação aos rituais de despedida. A pessoa enlutada, ela vai escolher o ritual que fizer sentido. Tem pessoas que usam, por exemplo, o momento da despedida para fazer uma cerimônia com palavras, com orações. Outras pessoas usam balões, né, soltar balões. Isso, assim, vai da criatividade de cada um e o que fizer sentido, né? Até cerimônias religiosas. Então, vai depender do que fizer sentido para a pessoa. Não tem o melhor ritual, não tem regra. Perfeito. Importante entrar em contato com isso. Exatamente. Gostou do conteúdo? Não deixe então de curtir e de seguir a gente nas redes sociais da Carpe Diem. Até mais!